Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, prezadas famílias que rezam conosco, hoje celebramos a solenidade da Epifania. Duas passagens da Escritura para dirigir a nossa reflexão, com o grande exemplo que os Santos Reis Magos nos deixam. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. E uma segunda passagem da Escritura que nos diz: pela constância é que salvareis as vossas almas. O sentido é o mesmo. E é o grande exemplo que nós vemos hoje dos Santos Reis Magos. Mas também um terceiro ponto aí para dirigir a nossa reflexão, e que é tão importante no caminho da nossa santificação, nós não deixarmos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, e sobretudo quando nós somos chamados, convidados, tocados pela graça de Deus, sobretudo no que diz respeito à nossa vida espiritual. Se nosso Senhor hoje nos chamar, nós respondermos prontamente. Se a graça de Deus tocar o nosso coração, e um pensamento, um propósito for sugerido à nossa consciência, de nós mudarmos alguma coisa a partir de hoje, que a nossa resposta seja hoje, que a nossa resposta seja no momento presente, pois a única coisa que nós temos para ofertar a Deus é o momento presente. O passado é entregarmos a misericórdia de Deus, o futuro está nas mãos de Deus. Aquilo que está em nossas mãos e que nós temos para ofertar a Deus é o momento presente. Os santos reis viram esse sinal misterioso no céu, essa estrela que indicava o nascimento do Redentor. Naquele dia viram o sinal e foram tocados pelo Espírito Santo em suas almas. Conversaram e a partir daquele momento da graça de Deus, se decidiram: vamos conhecer o Senhor, vamos ao encontro do Senhor. Claro que não podemos colocar uma casuística, se não respondesse naquele dia, se esperasse mais um tempo, se a estrela ia desaparecer ou não, isso é do conhecimento de Deus. Mas o que é certo, que receberam a graça e que responderam prontamente. E que também é certo, quando Deus nosso Senhor nos concede uma graça, e nós rejeitamos, desprezamos, deixamos para lá essa graça, perdemos essa graça, essa que Deus nos concedeu nesse momento, fica perdida por toda a eternidade. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, pode nos conceder uma outra graça, um outro momento, um outro chamado, mas é preciso nós estarmos sempre prontos. Aqui estou, Senhor, que quereis que eu faça? Os reis então foram chamados por nosso Senhor, e na preparação para a viagem, no cálculo das despesas, do tempo que levariam, sem ter respostas muito claras, como muitas vezes nós queremos exigir de Deus, e em diversos momentos quase que queremos exigir que Deus quase que apareça para nós e fale realmente diante de nós, ou milagrosamente, nos faça ouvir uma voz misteriosa. E quando Deus nosso Senhor pede de nós que nós tenhamos fé, que nós confiemos nele, que nós acreditemos na sua palavra, mesmo sem ter as respostas claras e milagrosas, como muitas vezes nós quase que exigimos de Deus, mas que nós caminhemos na fé. Os magos viram a estrela, as profecias que diziam que esse sinal misterioso que apareceria no céu, e foram tocados pela graça de Deus, mas foi uma caminhada de fé. Não apareceu nenhum anjo, não ouviram nenhuma voz misteriosa, viram o sinal e foram tocados pela graça. Assim, os magos disseram por onde passaram, até dizerem o mesmo para São José e Nossa Senhora: vimos a sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorar o Senhor. Foi um caminho de fé, uma caminhada de fé. E como todo caminho de fé, nos diz a Sagrada Escritura,
Aquele que quer servir a Deus, prepare a sua alma para a provação. Prepare a sua alma para a tentação, aquele que quer servir a Deus. E com certeza os reis magos passaram por todas essas tribulações, pessoas que tentavam desanimá-los dessa viagem, dessa caminhada de fé, que diziam que eram loucos, né, empreender uma viagem dessa, gastar dinheiro sem saber para onde iam, guiados por esse sinal misterioso no céu. E talvez nós diríamos o mesmo, encontrando uma pessoa que está seguindo uma estrela. Ou quantas pessoas devem ter tentado desanimá-los, mas a graça de Deus, a confiança, a certeza de que eles tinham que era a voz de Deus, fortalecia e fortaleceu aqueles homens para que empreendessem essa viagem. Era um chamado de Deus. E estavam com os corações generosos, né, prontos para servir a Deus. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, nos diz o Salmo. Se Deus nosso Senhor nos chamar, não fechemos o nosso coração à graça. Não vamos endurecer os nossos corações. Ainda que outras pessoas tentem nos desanimar. Algo que é muito desastroso na nossa vida espiritual. O respeito humano, a opinião, a preocupação com a opinião alheia. Nós temos que ter uma preocupação sim, em darmos o bom exemplo e testemunho da nossa fé. E não nos preocuparmos com aqueles que podem talvez zombar de nós, nos humilhar, porque nós estamos querendo servir a nosso Senhor, estamos querendo mudar de vida para buscar realmente a santidade. E muitas vezes esse medo, essa preocupação com a opinião alheia, o que vão dizer de mim os meus colegas, os meus amigos, os meus familiares. E muitas vezes dentro da nossa própria casa, ouvimos, padecemos isso. É tão comum nós ouvirmos esse lamento de uma pessoa, nem todos os membros da casa são bons cristãos, são preocupados em cumprir os seus deveres religiosos. E às vezes a mãe, a esposa quer vir à igreja e ouve palavras desanimadoras do marido, ou talvez o filho quer vir à igreja e ouve palavra desanimadora dos seus pais, e vice-versa, um irmão sobre o outro irmão. Ou às vezes o marido quer vir à igreja e a esposa o desanima. Às vezes a preocupação com a opinião dos amigos. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. É pela constância, pela perseverança, é que salvareis as vossas almas. E os magos empreenderam aquela viagem. Uma viagem, um caminho de fé. Quando chegaram a Jerusalém, como nós conhecemos da história da Sagrada Escritura, a estrela desaparece, mas eles não desanimaram. Podem talvez até ter sentido uma certa sensação de abandono, como muitas vezes Deus também permite para nós. Mas se nós temos fé, acreditamos e confiamos em Deus, temos a certeza de que Deus nunca nos abandona. Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir em nossa vida. Mas Deus permite para nós as provações e quer sempre experimentar, provar a nossa fé. A nossa constância, quando tudo está muito claro e iluminado em nossa vida, e a nossa mesma constância, quando as coisas estão um pouco mais obscuras. É sempre importante nós voltarmos o nosso olhar na Escritura Sagrada. E vemos o livro de Jó. E naquele suposto diálogo que a Escritura nos mostra, o demônio dizendo para Deus que Jó era um homem fiel, porque Jó tinha tudo muito fácil na sua vida. Um homem rico, poderoso, uma família numerosa, um homem respeitado. Mas Deus sabia, conhecia a fidelidade do seu servo. E a Sagrada Escritura nos mostra como que Deus autorizando o demônio que perturbasse a vida de Jó. E Jó perde os seus filhos, perde os seus bens, perde os seus filhos, perde a sua saúde, perde toda a sua família, a esposa o abandona, e Jó se mantém fiel. A constância de Jó, a sua submissão a Deus, quando tudo estava muito claro e tranquilo em sua vida, e a sua mesma constância, submissão e disposição de servir a Deus, quando pesou sobre ele a cruz,
Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu a Deus. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. É pela constância que salvareis as vossas almas. Esse é o pensamento que nós devemos guardar e levar para meditarmos durante a semana. Os reis chegaram a Jerusalém e foram perguntar: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Jerusalém perturbou-se. Foram então ao rei Herodes, e Herodes também se perturbou. Mandou consultar os sábios da Escritura e apresentaram lá a profecia de Miqueias, que dizia que Jesus nasceria em Belém, na Judéia. Passaram então a resposta aos reis. Indicaram para eles o caminho, mas não foram. Os reis receberam a notícia que eles mais precisavam naquele momento e se colocaram a caminho. E passado aquele momento de tribulação e mantendo a sua constância, mesmo naquele momento de obscuridade, novamente se ilumina o caminho, aparece o astro misterioso no céu que os leva ao encontro de Jesus. É pela constância, pela perseverança, é que salvareis as vossas almas, que nós nos encontraremos com o Senhor. Prezados irmãos e irmãs, como é importante na nossa vida nós termos os nossos ouvidos abertos aos conselhos que nós recebemos, à instrução religiosa que nós recebemos, à formação religiosa cristã, católica que nós recebemos. Essa estrela que deve brilhar também na nossa vida é a nossa fé. É a igreja que nos aponta com muita segurança o caminho do céu, com muita clareza para nós, que caminha conosco, a igreja peregrina que caminha conosco. É essa estrela que brilha para nós no céu. Essa estrela é também a presença de Nossa Senhora em nossa vida. Nós podemos pensar na alegria de Nossa Senhora ao acolher os santos reis e poder dar a eles de presente aquilo que eles mais desejavam depois de longos meses de caminhada, que era ver Jesus, adorar Jesus. E nós podemos pensar na alegria de Nossa Senhora ao apresentar Jesus. Talvez os reis até esperassem um outro local, um palácio, um berço de ouro, mas ali entenderam que o rei que eles buscavam era completamente diferente. É aquele rei que mais tarde vai dizer: o meu reino não é deste mundo. E Jesus vinha falar aos corações e queria e quer reinar nos corações. E não precisa demonstrar o seu poder, a sua grandeza pela ostentação dos bens materiais, mas pela sua graça, pelo seu poder nos corações, nas almas, em nossas vidas. Essa luz, essa estrela que brilha para nós nesse ano de modo especial, a figura de São José, o coração bondoso e misericordioso de sua santidade, o Santo Padre, o Papa Francisco, nos entregou São José para ser essa estrela, para nos guiar durante esse ano, para servir para nós de referência, para nós chegarmos a Jesus. E ele também, com muita alegria, foi mostrar Jesus, entregar Jesus para os santos reis. E é São José que deve brilhar também na nossa vida, no nosso caminho de fé no decorrer desse ano. Pedimos a sua intercessão, pedimos a intercessão de Nossa Senhora para que sempre nos mostre Jesus, para que nos leve sempre a nosso Senhor. Mas eu gostaria de também completar a nossa reflexão, lembrando a importância de nós instruirmos e aconselharmos o nosso próximo. E aqui de modo especial, lembrança aos pais, ou aqueles que cumprem também essa missão de pai e mãe numa casa. Não deixem, não se cansem de aconselhar, de instruir os seus filhos e filhas. Mesmo que naquele momento, ou no momento presente, no estágio da vida que passa o seu filho, a sua filha, faz questão de demonstrar para os pais que não quer dar importância a nenhum bom conselho. Não se cansem de instruir, pois essa instrução, mesmo que naquele momento pode não ser vivida, e pode ser que esteja demonstrando que não se importa com nada daquilo, mas a instrução religiosa que é dada na infância, na adolescência e na juventude, ela nunca fica esquecida.
pode até se apagar durante um tempo, mas pode ser que essa palavra, dita em um momento que pareceu que não deu a mínima importância, mesmo que seja no final de sua vida, na hora da sua morte, uma graça especial pode tocar o coração e se lembrar daquilo que o seu pai dizia, daquilo que sua mãe dizia, e se reencontrar com o nosso Senhor, e ser essa estrela que vai levar esse coração ao encontro de nosso Senhor. Muitas vezes o cansaço, a repetição e sobretudo a resistência, dos filhos em ouvir uns bons conselhos, levam os pais muitas vezes a desanimar. Não, já falei o suficiente. Não se cansem de aconselhar, de instruir os seus filhos. Sejam essa estrela que vai brilhar na consciência, na vida dos seus filhos, para que se lembrem em algum momento da vida, para que isso vá servir em algum momento da vida, para ao menos não rejeitarem a presença de um sacerdote no final de suas vidas. Desculpem me estender um pouquinho, mas um exemplo que me lembrei nesse momento para completar, exemplificar essa nossa reflexão. Um padre mais velho que contou essa história, talvez muitos já conheçam, de que ele foi visitar um amigo dele que estava enfermo, e eles eram colegas na infância e depois se distanciaram. Ele tornou-se sacerdote e o outro se perdeu no mundo, afastou-se completamente da religião, envolveu-se com a maçonaria, foi excomungado, fora da igreja, tudo isso. Mas ele recebeu a notícia de que o seu amigo estava gravemente enfermo. E ele quis lá ir visitá-lo. E quando chegou, bateu a porta, a esposa veio atender, ele perguntou quem era. Dizendo, é o padre fulano, falou o nome dele, que disse que é seu amigo. E ele falou assim, fala com ele que ele pode vir como meu amigo, não como padre. Já mostrava a rejeição dele à fé. Mas ele entrou, começou a conversar com ele. E sem tocar em assuntos de religião, como ele já deixou claro, só aceito sua presença aqui como meu amigo de infância, mas nada de padre, nada de religião. E começou a falar. Em determinado momento, ele, não que ninguém precisa ter o receio que a gente não vai tomar essa atitude, mas talvez uma inspiração do alto que ele teve, ele foi ficando tão indignado com as afrontas da religião que ele estava ouvindo daquele homem, e era seu amigo, que ele, num ímpeto naquele momento, deu um tapa assim nas costas do seu amigo. Ele se assustou, e aquele rapaz, aquele homem começou a chorar. Chorava, e o padre percebeu, pedindo 1000 desculpas, percebeu que o choro não era tanto pela dor, também não foi nada tão violento assim, mas mais um gesto significativo. E ele chorava copiosamente. E o padre pediu desculpas, já ia saindo, ele pediu que o padre ficasse ali, que o seu amigo ficasse ali. Depois que ele conseguiu se recompor, o padre perguntou a ele por que ele estava chorando tanto. Aí ele falou, a último tapa que eu levei na minha vida, ainda criança, uma bagunça que eu fiz, a minha mãe me corrigiu. E essa sua atitude me fez lembrar da minha mãe e de alguma coisa que minha mãe, na hora de morrer, me pediu. Ela sabia que eu estava fora da igreja, que eu odiava tudo da igreja, mas quando eu fui estar com ela nos últimos momentos, ela pediu, meu filho, só uma coisa eu te peço, nem que seja na hora da sua morte, nunca rejeite a presença de um sacerdote na hora da sua morte. O que você vai fazer da sua vida, a escolha é sua. Eu só te peço isso. Se aparecer um padre na hora da sua morte, não rejeite um sacerdote. E ele se lembrou naquele momento daquela palavra da sua mãe na hora da morte, e aquilo o tocou profundamente, foi a estrela que brilhou na sua vida, e naquele momento mais importante e determinante da sua salvação, ele se arrependeu, pediu ali a confissão, abjurou da maçonaria, fez tudo como deveria ser feito.
se arrependeu dos seus pecados, recebeu os sacramentos. Aquele sacerdote, amigo dele, se despediu. Poucas horas depois recebeu a notícia da sua morte. Pais e mães aqui presentes e que nos ouvem de suas casas, não se cansem de instruírem os seus filhos no caminho da salvação. Pode ser que nesse momento não dê importância, mas de alguma maneira fica guardado no coração. Pela constância, pela perseverança, é que salvareis as vossas almas. Querem cumprir bem a missão de pai e mãe? Eduquem os seus filhos para o céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.